Fala, povo abençoado, povo querido de Deus. Aqui é o pastor Luiz, mais uma vez com o canal Sementes da Fé, que essa semente ela possa frutificar dentro de você e possa gerar grandes frutos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com mais alguém, abençoe meu irmão, minha irmã, abençoe a vida de alguém poderosamente com este conteúdo, que no nome de Jesus o canal Sementes da Fé possa ser uma bênção na edificação da sua vida para com Deus. Querido, se você que ainda não me segue, eu quero lhe pedir, comece a nos seguir, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para que você fique atualizado daquilo que nós estamos colocando nesse canal. Sementes da Fé é um canal voltado para o aprendizado e a edificação dos irmãos e das irmãs da Igreja do Senhor Jesus na Palavra de Deus. Fique até o final e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar muito, você grandiosamente, no nome de Jesus. Amém? Eu quero que você, nesse momento, querido, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 39. Evangelho de João, capítulo 5 e o verso de número 39. Quero também dizer a você, querido, que esse canal, ele tem como ferramenta principal a palavra de Deus. Nós temos este intuito. O intuito é de trazer uma exposição bíblica clara, objetiva, para que promova para a sua vida mais e mais aprendizado. Me segue aí, compartilhe aí e seja fiel a esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja que interessante. São palavras do próprio Senhor Jesus no Evangelho de João, nos encorajando ao quê? A examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então esta palavra, querido, ela testifica sobre o Senhor Jesus. Então nesse vídeo, fica comigo até o final, manda para um contato seu, abençoe um irmão seu, abençoe uma irmã sua, abençoe o seu vizinho, alguém mais próximo. Manda esse vídeo do pastor Luiz para essa pessoa, para que ela seja ricamente alcançada pela palavra de Deus. Amém, querido? Fica até o final e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. A Bíblia está nos convidando a fazer um exame das Escrituras. E hoje eu quero que você entenda uma coisa, querido. Quando nós examinamos as Escrituras, nós somos ricamente abençoados. O texto diz, porque vós cuidar de ter nelas a vida eterna. Sobre esta Escritura está a vida eterna. E sobre esta Escritura, o texto diz que são essas palavras que testificam da pessoa de Jesus, que dão testemunho acerca da pessoa de Jesus. E sem enrolação, quero ser prático, objetivo, eu quero lhe ensinar aqui neste vídeo, nesse conteúdo, eu quero mostrar a você que o Senhor Jesus, ele está em toda a Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus está em todos os livros da Bíblia Sagrada. Pastor Luiz, quantos livros a Bíblia possui? A Bíblia possui 66 livros. A Bíblia é dividida entre Velho
e Novo Testamento. A Bíblia também é subdividida com 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Juntando todos, totalizando 66 livros. E só uma dicasinha, existe uma Bíblia dentro da própria Bíblia, que é o livro de Isaías. A Bíblia possui 66 livros e dentro do livro de Isaías possuem 66 capítulos. É só uma curiosidade para você que tem interesse sobre bibliologia, aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Querido, eu quero mostrar para você aqui numa abordagem rápida, mostrar a você que o Senhor Jesus, ele está em todos os livros da Bíblia Sagrada. Então venha comigo, vamos começar do Velho Testamento, vamos começar do início, lá do início. Vamos aprender, vamos enxergar Jesus em todos os livros da Bíblia, começando pelo livro de Gênesis. A Bíblia diz, Gênesis é o primeiro livro. Jesus em Gênesis, ele é a semente da mulher. Jesus em Êxodo, a Bíblia diz que Jesus em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Lembra a instituição da Páscoa? Jesus no livro de Levítico, ele é o sacrifício o quê? O sacrifício expiatório. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico ele é o sacrifício expiatório. Em Números ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o grande profeta. Em Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, lembra do livro de Juízes? Em Juízes, Jesus é apresentado como o libertador do povo. No livro de Ruth, já é o contrário, já é diferente. No livro de Ruth, o Senhor Jesus, ele é apresentado como o remidor divino. Já no livro de 1 Samuel, o Senhor Jesus, ele é mencionado, ele é revelado em 1 Samuel como o rei ungido. Em 2 Samuel, ele já é apresentado como um rei que vai ter um reinado de eternidade para eternidade. Em 1 Reis, o Senhor, ele é apresentado como um rei sábio. Já em 2 Reis, a Bíblia apresenta ele como um rei compassivo. Nós abrimos agora, primeiro a Crônicas, e Crônicas mostra o Senhor Jesus, revela o Senhor Jesus como a raiz de Davi, a descendência de Davi. Você vai em 2 Crônicas, a Bíblia já diz e apresenta o Senhor Jesus como sucessor que irá sentar sobre o trono de Davi, porque eles possuem, lembra? Eles possuem uma mesma linhagem, a linhagem da tribo de Judá. E depois você estude sobre genealogias na Bíblia e você vai entender um pouquinho do que eu estou dizendo. Em Esdras, a Bíblia nos mostra Jesus como o ensinador divino. Já em Neemias, Jesus é apresentado como aquele que restaura os muros. Já lá no livro de Esther, a Bíblia diz que ele é o protetor do seu povo. No livro de Jó, o Senhor é apresentado ali naqueles 42 capítulos. O Senhor é apresentado como o Redentor que vive. Já no livro de Salmos, o Senhor é o nosso pastor. Já no livro de Provérbios, Jesus é a própria sabedoria. Já no livro de Eclesiastes, o Senhor é o sábio pregador, aquele que fala sobre estações, que fala sobre tempos, fala sobre épocas, fala sobre climas na vida, fala sobre vários assuntos. Ou seja, no livro de Eclesiastes, ele é o sábio pregador. Já no livro de Cantares, ele é o nosso amado. O amado
o amado das nossas almas. Você já vai agora no livro de Isaías. Isaías apresenta o Senhor como o servo que foi um sofredor. Você lê todo o livro de Isaías. Isaías revela o Senhor Jesus como um servo, o quê? Sofredor. Você abre o livro do profeta Jeremias e Jeremias apresenta Jesus como o renovo da justiça. Você agora vai no livro de Lamentações e Lamentações mostra o Senhor como a misericórdia de Deus. Você vai no livro de Ezequiel, a Bíblia mostra Jesus no livro de Ezequiel como filho do homem que assentou sobre o trono. Você vai no livro de Daniel e o Senhor Jesus é mencionado lá em Daniel, sabe como? Como o quarto homem da fornalha. Você vai no livro de Oséias e você vai ver o Senhor Jesus como um marido que é fiel, um marido que não trai a sua esposa, um marido que pratica fidelidade. Ele é fiel à sua esposa, custe o que custar. Você vai no livro do profeta Joel e Joel mostra Jesus como aquele que derrama o Espírito sobre toda a carne. Agora, você vai no livro de Amós, meu querido, o profeta Amós, você vê o Senhor Jesus sendo o reparador do povo de Israel. Você abre o livro do profeta Obadias e Obadias mostra o Senhor Jesus como um juiz, como um salvador do povo. Você abre o livro de Jonas e você vê a salvação. O Senhor Jesus é apresentado como a salvação do povo de Deus. Você vai no livro de Miqueias, o profeta Miqueias, um profeta usado por Deus. E Miqueias menciona o Senhor Jesus como Messias que viria salvar e viria reinar o seu povo. Você abre o livro do profeta Naum, e Naum, Jesus está no livro de Naum, como o vingador dos inimigos do povo de Deus. Você vai no livro do profeta Abacuque, e o Senhor Jesus é mencionado no livro do profeta Abacuque como a videira que vai florescer. Você abre o livro do profeta Sofonias, e Sofonias apresenta o Senhor Jesus como o poderoso que tem poder para salvar. Você vai no livro de Ageu, o profeta Ageu, o profeta que despertou o povo para a obra de Deus. E o livro de Ageu mostra o Senhor Jesus aparece em Ageu como desejado das nações. Você abre o livro do profeta Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento, 38º livro, e você vai em Zacarias, e Zacarias apresenta o Senhor Jesus, sabe como? Como o renovo de Deus para o povo perdido. Você vai em Malaquias, e Malaquias bem claramente mostra e apresenta Jesus nas suas escritas como aquele que é o sol da justiça. Jesus está nos 39 livros que eu apresentei para você no Velho Testamento. Agora, o Novo Testamento, ele é constituído por 27 livros. E Jesus também está nos 27 livros do Novo Testamento. Nós lemos aqui João, capítulo 5, versículo 39, aonde a Bíblia nos encoraja: examinai as Escrituras, porque nela nós encontramos palavras de vida eterna. E são elas, ou seja, todas as palavras, essa Bíblia, ela testifica de canto a canto a pessoa de Jesus. É João 5,39. Então vamos ao Novo Testamento? Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como Rei eterno. Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo sofredor. Evangelho de Lucas, ele é apresentado como um homem perfeito. Evangelho de João, ele é apresentado como Filho de Deus.
livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja primitiva, onde o derramamento do Espírito Santo é derramado sobre aqueles 120 homens no cenáculo. O livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta um Jesus, um Cristo ressurreto. Você abre a carta aos Romanos, a primeira carta paulina, você vai em Romanos, as escritas de Romanos, mostra Jesus como a justiça de Deus. Você abre 1 Coríntios, Jesus é a nossa ressurreição. 2 Coríntios, Jesus é a nossa reconciliação. Observe, em 1 Coríntios, ele é a nossa ressurreição. A segunda carta de Coríntios, ele é a nossa reconciliação. Você abre a carta dos Gálatas e lá você vê os frutos do Espírito Santo, lá você vê as obras da carne, lá você vê Jesus sendo apresentado como aquele que nos dá liberdade. Por que ele nos dá liberdade? Porque a Bíblia diz em João 8,32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O livro de Gálatas, ele nos apresenta Jesus como aquele que liberta, aquele que tira você de uma escravidão. A Bíblia agora fala do livro de Efésios. Jesus é apresentado em Efésios. Jesus é o cabeça da igreja no livro de Efésios. Você vai em Filipenses, e Filipenses Jesus é a nossa o quê? Ele é a nossa alegria, querido. Você vai em Colossenses, e a Bíblia diz que em Colossenses Jesus é a nossa plenitude. Ele é a plenitude de Deus para o humano que é caído. Você vai em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que virá, o Senhor que anunciará juízo sobre a terra. Você vai em 2 Tessalonicenses e você vai ver na escrita de Tessalonicenses o Senhor sendo apresentado como o Senhor vencedor. Você abre 1 Timóteo e em 1 Timóteo Jesus é o mediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Você abre 2ª carta de Timóteo, 2 a Timóteo, apresenta Jesus como um juiz divino, um juiz divino. Você abre a carta escrita a Tito, você vai em Tito, e Tito apresenta Jesus. Jesus está na carta de Tito como a nossa bendita esperança. Você vai no livro de Filemon, você vai em Filemon, e Filemon apresenta o Senhor Jesus como aquele que intercede por aquele que precisa. Você vai na carta aos Hebreus, e ali tem um detalhe, viu? Aos Hebreus nos mostra o sacerdote dos sacerdotes, ou seja, em Hebreus nos é apresentado na leitura de Hebreus aquele sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote do tabernáculo. O nosso sumo sacerdote. Aí você vai em Tiago. Tiago mostra e apresenta Jesus como o Senhor da glória. Você vai agora em 1 a Pedro. Você abre 1 a Pedro. E Jesus em 1 a Pedro, ele é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra que destruiu os reinos. Os reinos, abateu todos os reinos. Ele é a pedra que vai fazer com que todos os joelhos se dobrem, todos os reis se dobrem ao seu nome. Meu querido, isso é forte. Você vai em 2 a Pedro, você vai ali em 2 a Pedro, meu irmão, e o que é que você vê ali? Você vê Jesus ali em 2 a Pedro como a gloriosa esperança para aqueles que têm fé. Você vai, querido, em 1 a João, Jesus é aquele que veio em carne. Você vai em 2 a João, querido, e você vê ali em 2 a João, ele é a fonte da verdadeira sabedoria. Você abre 3 a João, e ali você vê o quê? Você vê a verdade absoluta. Você abre a penúltima carta, o 28º livro do Novo Testamento, e lá está escrita de Judas. E quando você lê Judas, aquele capítulozinho pequeno, você vê Jesus ali. Jesus se revela ali como o único e soberano Senhor. Aí você vai em Apocalipse, o livro da revelação.
E você vê no último livro da Bíblia, no 66º livro da Bíblia, Apocalipse apresenta Jesus como o Alfa e o Ômega, ou seja, Jesus é o princípio e também ele é o fim. Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse. Eu encerro aqui dizendo a você o que João, no capítulo 5, disse a cada um de nós. Eu vou ler de novo para você entender isso aqui perfeitamente. Eu espero que você tenha compreendido aqui, eu espero que você esteja surpreso, porque Jesus está em todos os livros da Bíblia. Eu termino com o mesmo versículo que eu li para vocês. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, Jesus está dizendo, e são elas que testificam de mim. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Jesus está nos 39 livros do Antigo Testamento e também nos 27 livros do Novo Testamento. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você. Gratidão, viu? Gratidão pela sua visualização. Segue, compartilha, comenta aí se você gostou. Você vai me ajudar, você vai dar uma injeção de ânimo para mim cada vez mais. Deus abençoe você. Jesus está em toda a Bíblia. Um forte abraço. Deus abençoe, meu querido.